Nós somos ensinados a buscar, a estudar, a fazer uma faculdade, conseguir um trabalho e depois aposentar. Esse geralmente é o caminho aí percorrido pela maioria das pessoas. Mas será que isso vale a pena? Será que isso realmente é o que você busca para sua vida? Então, prazer, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Taina Barreto. Eu falo aqui sobre empreendedorismo, finanças, investimentos e um pouco sobre a vida real. Então, eu fiz a faculdade de biomedicina, eu sou biomédica, era um sonho fazer a faculdade, então eu venho lá do interior da Bahia e fiz a minha faculdade aqui em São Paulo. Aproveitei a oportunidade que a minha mãe já morava aqui em São Paulo. A princípio eu não sabia muito bem o que fazer. Acho que assim como a maioria das pessoas, é uma decisão, assim, que a gente acha que é para levar para a vida toda, mas nem sempre. Você pode e deve mudar de caminho, se esse for o teu desejo. A gente acha que porque vai fazer uma faculdade, escolher aquela área que a gente vai trabalhar com aquilo para o resto da vida, e nem sempre é assim, a gente pode mudar de caminho aí no meio do processo, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu já não tinha muita certeza sobre o que fazer, queria fazer direito, jornalismo, fiz 6 meses de teatro que eu gostei bastante inclusive, pensava em ser atriz, enfim, gente, muita coisa a gente quer ser. Então eu fiz 6 meses de teatro, gostei bastante inclusive, eu parei por conta que precisei fazer estágio, na época era estágio não remunerado, então não tinha condições de manter. Mas aí eu me formei em biomedicina, eu sabia, no fundo eu sabia que eu queria trabalhar com a área da saúde. Talvez eu teria feito medicina, mas diante da minha realidade era algo assim fora de cogitação. Você pagar uma faculdade de biomedicina ou manter os custos de uma faculdade de biomedicina que não é barato, e eu precisava trabalhar e estudar, e medicina é período integral. Aí eu fiz biomedicina, eu conseguia conciliar aí com o trabalho, me sinto feliz e realizada com a profissão que eu escolhi, é uma área muito bonita, muito ampla, você consegue trabalhar em diversas áreas, são várias áreas de atuação para você se especializar. Inclusive eu me especializei em estética avançada, então foi assim a realização de um sonho, não foi um período fácil, saía muito cedo de casa, pegava trem lotado, metrô. Quem mora aqui em São Paulo sabe que não é fácil você pegar metrô na Sé. Você nem precisa se esforçar muito, as pessoas te empurram, te levam para dentro do metrô, gente. Horário lá, assim, manhã cedinho e tarde é muito cheio. E eu fiquei nesse processo aí por 4 anos. Hoje, quando eu volto lá, eu penso, obrigado, Deus, porque eu acho que hoje não teria mais toda essa força, essa aptidão para poder ter essa rotina. Mas quando a gente tem os nossos sonhos, a gente é movido por sonhos, a gente consegue. A gente desistir não é opção. Então eu fico muito feliz de ter conseguido. E quando eu fui atuar, quando eu terminei a faculdade, eu me senti um pouco decepcionada, um pouco frustrada, tive um pouco de dificuldade para conseguir trabalho. Voltei lá para minha cidade natal, na Bahia, não, sabe, eu falei: "E agora, o que que eu faço da minha vida?". Consegui realizar meu sonho, estou formada, e agora o que que eu vou fazer? Cidade pequena, interior, poucos habitantes, ou você tem um contato ali com a prefeitura para você conseguir um trabalho, ou você monta o seu próprio negócio, mas eu recém-formada, sem dinheiro, como que eu ia fazer isso? Aí eu acabei voltando para São Paulo, graças a Deus consegui um trabalho na minha área, em análises clínicas, onde eu atuei aí por aproximadamente 3 anos, aprendi muita coisa, e eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro laudo emitido, o meu primeiro resultado. Então, a biomedicina é uma área, assim, de muita responsabilidade, a gente se doa em prol do outro. É uma área muito bonita de atuação, ao mesmo tempo também estamos expostos a riscos que são muitas vezes a gente também tem contato ali com amostras biológicas, então a gente está muito exposto. E diante de tudo isso, é uma área muito pouco reconhecida, assim, tanto profissionalmente como financeiramente. Então, isso acaba desmotivando muitos profissionais e muitas vezes esses profissionais também acabam migrando de área por conta dessa falta de reconhecimento. A gente se doa tanto, a gente emite ali cada laudo de exame como se você estivesse emitindo para um parente seu, um familiar seu, a sua mãe, seu pai, seu irmão.
é muita responsabilidade. Inclusive, quando começou o Covid, eu fui atuar diretamente com o Covid. Eu falei, é uma experiência nova. Foi com um pouco de medo, não vou negar, porque era algo muito novo, ninguém sabia ali o que poderia acontecer. Mas eu fui e graças a Deus deu tudo certo. Não peguei Covid, inclusive lá diretamente, porque peguei depois que eu saí, porque a gente tem todo cuidado, a gente trabalha com os EPIs, tudo certinho, mas a gente todo o tempo está se doando, a gente está arriscando para cuidar das outras pessoas, para poder ajudar o médico com o diagnóstico, porque se você emite um resultado de exame incorreto, o médico vai errar ali naquele diagnóstico do paciente ou, né, não vai atingir os resultados esperados, né. Então é muito importante e de muita responsabilidade. E eu falei, é muito trabalho, você fica muito pouco tempo com as pessoas que você gosta, porque você trabalha direto e ganha muito pouco. Aí eu comecei a pensar: "Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que é isso?". E foi onde eu fui buscar me especializar em estética. Quando eu me especializei em estética, que fui buscar trabalho também na área, também trabalha muito e muito pouco reconhecimento, muita cobrança, porque além de executar os procedimentos estéticos, você tem muita cobrança por metas, por vendas. Então, eu falei: "Eu acho que não é isso que eu quero para minha vida". Então eu fui despertando essa vontade aí de empreender, embora eu não tivesse muito conhecimento sobre empreendedorismo, porque a gente não é ensinado sobre esse assunto, é muito pouco falado. Então, eu precisei passar por todo esse processo para hoje eu conseguir atuar diretamente na minha marca. E isso foi bom, eu não me arrependo de ter feito a minha faculdade, foi a realização de um sonho. Eu saí de muito longe para poder realizar esse sonho, não me arrependo. E hoje é muito bom, é porque eu ver os produtos com um olhar mais profissional, de uma pessoa que entende de pele, que entende de cuidados, de procedimentos, então isso também me ajudou bastante. Tudo tem um propósito na nossa vida. Então, digo para você, eu não me arrependo de ter feito uma faculdade, mas se você for fazer uma faculdade pensando já em retorno financeiro, eu acho que não é o melhor caminho, que existem outras formas de você conseguir esse retorno financeiro, porque você vai se sentir frustrado e você não vai ser um bom profissional, principalmente na área da saúde que a gente atua ali diretamente com pessoas, tem todo um cuidado, por isso que existem tantos profissionais ruins hoje no mercado. Inclusive medicina, que é uma das áreas, assim, que paga melhor, já existe muitos profissionais com uma carga horária muito grande, se sentindo, assim, sobrecarregado. O salário hoje em dia também não está lá essas coisas para alguns médicos, tem que ter um diferencial. Então, eu acho que fazer faculdade pensando somente financeiramente, eu acho que não é o melhor caminho, sabe. Você tem que fazer aquilo se for o seu sonho. Se for o seu sonho ser um médico, um advogado, um engenheiro, um biomédico, vai em frente, você vai fazer aquilo com amor, mas se for pensar somente em retorno financeiro, ou se você quiser melhor qualidade de vida, então precisa rever alguns critérios, né. Então eu acho que é isso, não me arrependo de ter feito a minha faculdade, não falaria para uma pessoa assim não fazer, mas depende muito aí do que você quer para sua vida. Eu teria me dedicado mais também em estudar sobre marketing, sobre vendas, porque tudo é sobre vendas. A gente vende o nosso tempo, que é algo precioso, e a gente precisa se vender também. Todo profissional, independentemente da sua área de atuação, precisa se vender como profissional. Tudo é sobre vendas. Então, eu acho que eu teria também focado em estudar sobre essas áreas aí que é tão importante. Principalmente depois que a gente sai da faculdade, a gente precisa ir aprender a se vender para a gente conseguir um trabalho, ser visto no mercado de trabalho. Então, é basicamente sobre isso. Você vê o que você deseja fazer, seguir o seu coração. Tem muitos profissionais maravilhosos, inclusive na área biomédica. Conheço muitos profissionais que são referências, que atuam muito bem na área da biomedicina, mas eu acho que a gente poderia ser visto aí um pouco melhor diante da nossa profissão, o quão importante é para as pessoas, a nossa responsabilidade como profissionais. Então eu acredito que a gente poderia ter esse reconhecimento.
Então, só para finalizar aqui, acho que vale a pena sim, como eu já falei para vocês, fazerem faculdade, não pensando em retorno financeiro. Faculdade não é garantia de sucesso financeiramente na vida. Faculdade é para te dar ali uma profissão, mas não quer dizer que aquilo vai te trazer sucesso financeiramente. Se você quer ser rico, ter dinheiro, vai procurar fazer outras coisas, porque faculdade não vai te trazer isso. Então, é isso, me conta. Inclusive, se você é da área, se tiver algum biomédico aqui, me conta aí, ou se você é formado em alguma profissão, e se você precisou mudar de caminho no meio do percurso, se a gente quiser cursar uma outra faculdade lá na frente, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo ótimo, sabe? Me conta aí se você empreende, se você faz faculdade, se você tem algum sonho de fazer alguma faculdade. Me conta aí nos comentários e já aproveita para poder se inscrever aqui nesse canal, curtir o vídeo, porque estou compartilhando aqui um pouco sobre a minha trajetória com vocês e eu quero saber um pouco mais sobre vocês aqui também que me assistem, tá bom? Gosto bastante aqui, como eu já falei, dessa troca. Estou amando isso aqui.